Olá pessoal, a aula de hoje eu vou trabalhar com algumas substâncias bastante perigosas. Para isso então será necessário utilizar luvas de látex de proteção e óculos de proteção também. Então vou colocar esses EPIs e já continuamos. Nessa prática de hoje nós vamos trabalhar com o hidróxido de sódio, né? O hidróxido de sódio é um composto iônico. Quando puro ele se apresenta no estado sólido, né? A gente compra ele em forma de pastilhas sólidas. Então, aqui está. Esse é o hidróxido de sódio puro, né? Sólido. Observe os detalhes aí que ele é corrosivo, por isso eu estou usando luvas. Ele é venenoso, né? É uma base muito forte. Além do hidróxido de sódio, eu vou utilizar água destilada. Essa água é produzida aqui no laboratório mesmo, por destilação. E também vou utilizar o ácido clorídrico. Tá? O hidróxido de sódio é um composto iônico, a água é um composto molecular e o ácido clorídrico também é um composto molecular líquido. Eu não vou abrir o frasco aqui porque é um líquido relativamente volátil, então ele libera vapores que são tóxicos. Tá? Esse ácido clorídrico é corrosivo também, perigoso se inalado em contato com a pele, então por isso eu estou usando óculos de proteção e também luvas, né, para evitar o contato. Então, o que eu fiz? Eu preparei 3 soluções. Entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, né, digamos assim, puros, o ácido clorídrico aqui ele não está totalmente puro, ele está com 37% de pureza analítica. Então aqui é fácil de identificar qualquer um e qualquer outro. Primeiro que estão dentro dos seus respectivos frascos, e a característica física, né, de um composto iônico é sólido na temperatura ambiente, e um composto molecular que pode ser líquido ou até gasoso na temperatura ambiente. Então aqui nessas condições é fácil de identificar. Porém, eu preparei soluções aquosas de hidróxido de sódio. Preparei uma solução aquosa diluída de ácido clorídrico, né, para diminuir o poder corrosivo dele. Vou tirar daqui. E preparei também, né, num dos tubos de ensaio, eu coloquei um pouco de água destilada. Eu coloquei isso em 3 tubos, eu rotulei esses 3 tubos, mas não vou mostrar agora. Aqui está. Eu poderia misturá-los assim, né, não tem problema nenhum. Pronto. Então, é o seguinte. Aqui eu tenho aquelas três substâncias que eu mostrei inicialmente. Um desses tubos aqui contém apenas água destilada, o outro contém hidróxido de sódio e um outro contém ácido clorídrico. Tá? Como é que a gente faz para identificar? Visualmente é impossível. Por quê? Porque nesse caso os 3 são líquidos e incolores. Existe uma forma de identificar essas substâncias. Porém, antes eu vou colocar um papel aqui no fundo, um papel branco, para facilitar a visualização, porque a grade azul aqui da estantezinha pode atrapalhar a visualização. O fundo branco ajuda a gente a visualizar melhor as coisas no laboratório. E aí eu tenho então 3 líquidos, eu aumentei um pouquinho a quantidade deles, 3 líquidos incolores, sendo que um deles é água pura, né, água destilada. O outro, que eu não sei qual, é uma solução de ácido clorídrico diluído em água. E o outro é hidróxido de sódio, né, NaOH diluído em água também. Qual que é qual? No laboratório, né, a gente poderia utilizar, como naquela aula anterior, do repolho roxo, do extrato do repolho, eu poderia usar o extrato de repolho, porque a gente já viu que o extrato de repolho, quando ele estava misturado com sabão em pó, ou com bicarbonato, ou com detergente, ele apresentou uma coloração verde azulada. Quando ele estava misturado com suco de maçã, com limão, com vinagre, ele apresentou a coloração avermelhada. Ou seja, o extrato de repolho é um indicador ácido-base, ele indicou para a gente as substâncias ácidas e as substâncias básicas. A gente conseguiu classificar, separar em 2 grupos. No laboratório, a gente costuma utilizar muito a fenolftaleína, que também é um indicador ácido-base. Vamos ver como que a fenolftaleína se comporta. Então, vou colocar um pouco de fenolftaleína em cada um dos tubos, algumas gotas de fenolftaleína em cada um dos tubos, que eu não sei o que tem. Eu sei, tá, gente? É só para ilustração.
Bom, não sei se você percebeu aí, aqui ó, coloquei fenolftaleína nesses 3 tubos e um deles adquiriu coloração. Que tubo foi esse? Ó, nesse tubo aqui, marcado número 1, tem ácido clorídrico, a fenolftaleína não apresenta coloração com ácido clorídrico. No tubo número 2, não sei se dá para você ler aí, eu escrevi aqui, tem água, a fenolftaleína também não apresenta coloração com água. E no tubo número 3 tem a solução de hidróxido de sódio, NaOH para identificar, hidróxido de sódio. Então, a fenolftaleína é um indicador ácido-base, porém, ela só identifica a substância básica, ou seja, ela só apresenta coloração se ela estiver em contato com uma base. Em contato com ácidos, ácido clorídrico, posso até colocar, eu coloquei pouca fenolftaleína, eu posso colocar mais fenolftaleína, que não adianta nada, continua incolor. Ou em contato com substâncias neutras, como a água, posso até colocar mais fenolftaleína e continua incolor. Tá? Então a fenolftaleína é um indicador ácido-base que fica rosa em contato com substâncias básicas. Tá? Se por acaso eu tivesse esses 2 tubos, um com ácido, outro com água, um ácido e um neutro, e colocasse, se tivesse que identificar esses 2 tubos, sabendo que um deles era ácido e o outro neutro, a fenolftaleína não resolveria esse problema. Tá? Ela só identifica se a substância é básica. Bom, vamos deixar isso aqui no canto, depois a gente volta a falar sobre isso. Mas vamos aproveitar já de uma vez que já está aqui, né? Lembra que ácidos e bases têm efeitos contrários? Então, se eu colocar um pouco da substância 1, que é o ácido clorídrico, no tubo que tem NaOH, se for verdade que o ácido neutraliza a base, a solução rosa vai deixar de ser básica. E se ela deixar de ser básica, o que vai acontecer? Observa aqui, à medida que o ácido vai caindo, ela perde a cor. Por que essa solução perdeu a cor? Porque eu adicionei ácido na base. O ácido anulou a base, o ácido neutralizou a base. E como consequência, a fenolftaleína perdeu a sua cor, porque ela só apresenta a cor se o meio for básico. Tá, e isso aqui foi completamente neutralizado, ou seja, ficou 100% neutro, ou será que eu coloquei mais ácido do que devia? Não dá para saber com a fenolftaleína, porque se isso aqui está ácido ou neutro, a fenolftaleína não indica. Beleza? Só para retomar, eu vou pegar um pouquinho mais da solução de hidróxido de sódio e colocar aqui de volta, só para manter a coloração, para ilustrar a aula. Tá? Então agora está básico de novo porque eu coloquei mais hidróxido de sódio nesse tubo.